Bom dia, Padre Paulo Duarte. Muito bom dia. Muito obrigado por aceitar este convite da Eclésia. Nós vamos começar hoje um ciclo de conversas a partir dessa nova encíclica do Papa, o Amonos Dilexit Nos. Isto é sempre mais chique quando a gente fala em latim, não é? Com um desafio que é o título desta primeira conversa que eu lhe sugiro: redescobrir o centro por um Natal com coração. Que é um desafio bem grande, acho eu, não é? É um desafio bonito, grande e bonito. Antes de mais, obrigado também pelo convite. É um gosto estar aqui numa conversa, eu acho, de uma atualidade. Esta encíclica chega num tempo muito interessante, não é? Que eu acho que no mundo está a haver uma necessidade de espiritualidade, voltar à espiritualidade. Voltar ao silêncio, voltar ao centrar do coração, voltar a nós, voltar enquanto pessoas que se relacionam. E o Papa Francisco, aqui no seu pontificado, publica, esta é a quarta encíclica, não é? Mas sabemos que a primeira foi ali uma transição a fórmula do Paulo Futre, são 3 mais 1. Pronto. Mas que depois as duas encíclicas, podemos dizer, Papa Francisco anteriores a esta, portanto são encíclicas de cariz, diria, mais social, toque político, podemos dizer. E ele apresenta-nos uma encíclica que é isto, de uma espiritualidade voltada ao coração. E simbolicamente, obviamente sabemos o coração como o nosso impulsionador de sangue por todo o nosso ser, mas simbolicamente o coração tem esta característica de centralidade. E em contexto bíblico, não é? O famoso Leb Lebab, que no fundo é o centro do discernimento. Que foge um bocadinho da ideia muito romantizada do coração. Porque, por exemplo, eu gosto sempre também de recordar esta passagem, não é? Quando Deus diz a Salomão: pede-me o que quiseres, no primeiro livro dos Reis. E é muito bonito, não é? A resposta que ele dá, que é: dá-me um coração sábio. Que, na tradução mais direta, seria: dá-me um coração que saiba escutar. E quando a gente percebe um coração que saiba escutar, é um coração atento. E um coração que está atento discerne melhor para tomar melhores decisões. E o Papa retomar, claro, depois vamos a partir do coração de Jesus, e que sabemos que é isto que ele vai desenvolver, o coração de Jesus, a partir desta humanização do próprio Deus, que sabemos que é Jesus encarnado, em que ele mesmo no início fala do coração como o centro do ser, o que ele está a convidar num tempo de polarizações, num tempo de tensões, num tempo de conflitos, num tempo de medos, num tempo em que, curiosamente, há cada vez mais debates, menos conversas, onde deveria haver mais conversas, quase diríamos, e há tantas dias, de coração a coração. Sim. Significa de 2 pessoas em 2 pessoas. E, portanto, voltar a termos este olhar a partir do coração é um convite, no fundo, a também nos continuarmos a humanizar. O Papa pede nessa encíclica que as pessoas não fujam às perguntas mais decisivas. Há várias passagens que sublinham, e penso que quem nos está a ouvir também percebe isso, que até pelas exigências do mundo ocidental, sobretudo, há uma tendência de vivermos de uma forma mais superficial, mais rápida, mais dispersa. Acho eu. Isto impede que o coração funcione como este centro que escuta não só o que está à nossa volta, mas as nossas questões interiores mais fundamentais para a existência. O Papa desafia-nos a isso, porque são as perguntas da existência que nos vão ajudar a crescer enquanto pessoas. Quer dizer, mesmo às vezes nas formações, ou numa proposta de formação, eu lanço como aqui, só pelo menos fazer aqui 2 perguntas para perceber, fazer aqui uma pequena análise, que é: quem sou, como estou? E é tão interessante ver as pessoas a bloquearem. É tão interessante ver as pessoas não saber o que vão te responder. Ou se começa-se a responder a partir da funcionalidade. É um clássico. Clássico, não é? Faço. No fundo, o que está a dizer é: faço isto, mas sou isto, não é? E até que bom, às vezes temos o ser e o estar, como digo, não é? Eu sou padre e neste momento estou como adjunto diretor, não sou. Só que nós juntamos. Mas às vezes esta distinção pode ajudar a perceber que o ser é algo permanente, não muda. O estar é mutável. E a tendência muitas vezes nestas perguntas existenciais, as pessoas ficarem perdidas. Porquê?
porque não se conhecem. Eu acho que isto é uma das coisas que, ao nível atual, não é? E, portanto, este convite às perguntas existenciais leva-nos a um conhecimento. E aqui, bem, como jesuíta, não é? A partir dos exercícios espirituais, Santo Inácio, às tantas, um dos pedidos de graça, sobretudo na segunda semana, quando é o convite a conhecer Jesus, a gente pede a graça do conhecimento interno de Jesus. Este conhecimento interno, que não é um conhecimento intelectualizado, não é um conhecimento teológico sobre Jesus, mas é um conhecimento interno de quem é Jesus na nossa vida e que, no fundo... É um grau de intimidade que está ligado ao conhecer na Bíblia. Pois, esse conhecer o verbo, conhecer bíblico, que implica uma profundidade muito grande das pessoas, que inclusive o conhecer até na intimidade sexual, que é o verbo, não é? Portanto, mas que este conhecimento e o desafio de nos conhecermos é permanente, mas que estamos a afastar dele. Porque o quê? Temos uma sociedade que nos obriga a ser, se calhar, demasiadas coisas desajustadas. A ser pessoas de sucesso, a ser pessoas perfeitas, a ser pessoas acabadas, quando... E que nos valida mais por isso. Que nos valida mais por isso. Só que o que é que acontece quando há imperfeição, há inacabamento, chamemos assim, há falha, há erro, e quando dizemos, errar é humano, e até dizemos isto num alívio de consciência, mas não se quer. Ainda estes dias, no dia diocesano da Juventude do Porto, que me convidaram também para lá estar, eu perguntava o que é um bom aluno? O que é que vocês consideram um bom aluno? Aquele que tem as melhores notas ou aquele que é capaz de se realizar? E a tendência até nossa, quando nós falamos do bom aluno, é o que tem 5 a tudo ou 20 a tudo. Sim. E onde é que está aqui a questão da realização? E a realização não implica estar tudo bem, tudo perfeito, mas implica, por exemplo, pôr os dons a render. Mas eu só posso pôr os dons a render se eu os conheço. E conheço ao nível interno, conheço ao nível profundo. E ir a este coração, ir a este conhecimento, estas perguntas existenciais é fundamental. Claro, o que é que acontece muitas vezes e porque é que é difícil? Porque eu, ao me conhecer internamente, também se calhar vou descobrir coisas menos simpáticas. Vou conhecer coisas que eu chamo-lhe os ruídos, não é? Vou conhecer coisas ruidosas. Ou, noutra linguagem, poderia dizer, aqui numa ajuda à psicanálise junguiana, a sombra, o que é sombrio. Isso não é simpático, é duro. Aliás, até se calhar vai-nos pôr a tocar uma realidade que eu acho que os textos bíblicos, e teologicamente e espiritualmente falando, tocam-nos a isso, que é Jesus nasce à noite, há as trevas na Páscoa, a Sexta-feira Santa, mas, por exemplo, pegando ainda no Advento, portanto, esta imagem no fundo da noite, que em si não tem que ser já negativo, porque Deus, no primeiro dia da criação, quando cria a luz, diz que viu o dia, chamou à luz dia e às trevas noite. E no final disse que viu que era bom. E viu que era bom para quê? Não para uma funcionalidade, mas para uma experiência de crescimento. E quando isto acontece, então também nos vamos aproximando desta humanização que nos leva à divinização. E, portanto, a exigência das perguntas bem feitas e bem respondidas, ou pelo menos no caminho de boas respostas, pode nos ajudar a fazer um caminho de relação com Deus. Eu sei que passa muito tempo a conduzir no seu trabalho. Ultimamente, sim. Eu peço desculpa, no teu trabalho. Vamos combinar que a gente se transportou e acho que faz mais sentido nesta conversa. Nós vamos começar a ouvir muitas músicas de Natal por estes dias e há uma delas que me pareceu importante para esta conversa, quando eu estava a ouvir ontem, que é o célebre que toda a gente canta, do Dean Martin ao Sinatra, ao Michael Bublé, o It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, e todos os sinais que são elencados são sinais exteriores. Pois. E eu, neste primeiro domingo de Advento, faço uma pergunta que é difícil, que é como é que a gente encontra espaço para alargar o coração e para que comece a parecer Natal também por dentro. Sim. Engraçado, saiu-me naturalmente quase aqui uma inspiração, porque é muito isto. Eu acho que precisamos parar para respirar. E respirar no sentido quase ruá, deste sopro inicial, deste vento, desta inspiração, que é a partir da paragem. Porque a tendência, de facto, que este Natal, vou-lhe chamar Natal ruidoso, no sentido com muita atividade, muito espampanante, que é o que é e tem o seu espaço e, portanto, não... E nós também gostamos, não vamos estamos aqui a fingir a superioridade intelectual. Não é isso, faz também parte, gostamos. Faz parte. O perigo é tornar isso a realidade. Essa é que é a questão.
e esquecer, ou pelo menos diminuir, que é muitas vezes o que acontece, o grande significado do Natal, esta luz que vem ao mundo, este Messias que nasce frágil, isto que é muito contrastante, precisa de silêncio para ser digerido. Como dizia há pouco das perguntas da existência, não é? Portanto, os grandes acontecimentos da existência precisam de tempo e de espaço para serem digeridos. Não é só a coisa bonita que aconteceu, que tomamos como adquirida e já está. Já sei a cena do próximo capítulo, então, portanto, vamos avançando. Sim, se é para olharmos para isto como um filme, já sabemos o final, já sabemos... Aliás, até vai haver Páscoa e depois a seguir, não é? Portanto... Aliás, algumas pagelas de Natal muito antigas tinham um spoiler, não é? É verdade. Já aparecia o menino com a cruz e com os sinais. É verdade, já fazia esta. Mas e voltando, no fundo, sim, à pergunta, acho que uma das coisas que nós precisamos é mesmo silenciar, perceber o que é que se está a passar. Eu gosto quase ao jeito quase formatada, mas pronto, quase a minha primeira homilia do primeiro domingo de Advento, quando presido, é mesmo perguntar o que é que eu posso fazer para que este Natal seja diferente, para não ser a mesma coisa. Já vamos ao mesmo, já vamos juntar a família, já vamos fazer os mesmos doces, ok, mas em mim o que é que poderá ser diferente? E para isso é preciso também muitas vezes uma paragem para constatar como é que eu estou? Lá vou outra vez às perguntas. Sim. Quem é que eu sou neste momento? Passou um ano. Houve muita coisa que aconteceu ao longo deste ano na minha vida. Muita coisa. Mesmo aparentemente dentro do mesmo, estive no mesmo trabalho, mas de certeza absoluta que muita coisa aconteceu que me obrigou a pensar de forma diferente. Muita coisa. E como é que eu estou hoje? Diante das notícias, diante desta realidade que tem acontecido, de informações por aí fora, algumas tocam mais, outras tocam menos, mas não interessa. Fazer este tempo de paragem. A questão é, como nós não temos estado a ser educados para estas paragens, basta 5 minutos, torna-se incómodo. Porque isso também tem sido interessante, e ao trabalhar este tema do mistério da encarnação, também tenho lido um bocadinho mais sobre neurociência, o que é que se passa ao nível cerebral, e é tão interessante que quando nós não nos educamos para o silêncio, de facto, a quantidade de informação continua lá a passear e quando há silêncio, vem essa informação ruidosa que depois as pessoas no mundo da espiritualidade chamam as distrações. Bolas, lá me distraí outra vez. Eu disse, pronto, ok. Então, se calhar, mais um convite a parar e a dizer, distraí-me, vou voltar. Calma, não vou julgar. Posso dizer que é um dos exercícios mais difíceis que a gente diria que não é propriamente o espaço de oração, mas é criar o espaço de silêncio para mudar o chip. Não é? É isso. E esse exercício só pode acontecer se eu o repito, se eu paro. Aliás, tradições espirituais têm muito essa ideia da repetição. Porque hoje também sabemos, cá está, ao nível cerebral, sabemos que, enfim, brincando, o cérebro é preguiçoso, no sentido de não quer gastar mais energia, porque de si gasta muita energia. De si gasta mesmo. Pronto. Então, quando é algo novo que está a surgir, de facto pode ser num primeiro momento interessante, mas e depois há um desgaste energético, biologicamente falando. O que acontece tem que haver uma repetição para haver uma integração. Então já deixou de ser novo, está integrado e, portanto, naturalmente vive-se. Só que esse processo de integração, e em particular com a questão do silêncio, o que é que acontece? É exigente, porque vem ruídos. Lá estou outra vez, afinal isto não é para mim. E a pessoa para. E as tradições, de facto, espirituais antigas mantém. Porque percebes que isso vai levar a um caminho de transformação até de ti. E, curiosamente, depois de fazermos essa travessia, e é aqui que se calhar o Natal também se liga com a Páscoa, no fundo, quando fazes a travessia da Sexta-feira Santa, pequenas Sextas-feiras Santas ou grandes Sextas-feiras Santas, pequenas noites de Natal ou grandes noites de Natal, dá-se nascimento, ou dá-se no sentido, ou um nascimento no sentido da encarnação, de vida, ou um nascimento espiritual com a ressurreição. Mas-me só dizer, ainda voltando só à palavra, curiosamente, conhecer, eu digo isto muitas vezes, estas vantagens de falar muitas línguas, o verbo conhecer em francês é connaître. Curiosamente, tem outro verbo dentro, que é naître. E nós, quando nos permitimos este conhecimento, dá-se nascimento. É muito bonito. Gosto desta brincadeira de palavras, que quando é esta experiência de conhecimento, quando é esta experiência de profundidade, quando eu permito estes silêncios, há nascimento, há vida nova. Vou juntar aqui duas questões que me parecem pertinentes, olhando para o Dilexit nosso, que é nasceu de uma primeira declaração tua, que é a Eclésia, que é
da imagem do Deus que cuida. Uhum. E é muito mais forte, do meu ponto de vista, se ligarmos essa imagem ao Deus que precisa de ser cuidado no menino. Porque há aqui uma experiência de humanidade, de precisar do outro. Eu espero não estar a dizer nenhuma heresia muito significativa, mas eu estou profundamente convencido disto, que traz uma dimensão diferente ao cuidado de Deus. Completamente. Engraçado, não é? Porque os inícios do cristianismo foram feitos, o meu professor de Cristologia dizia, já ninguém consegue inventar uma heresia nova, porque já foram todas inventadas, já todas passaram. O início do cristianismo passou por isso. Porquê? Porque era sempre incompreensível a humanidade. Esse é que era o ponto. As heresias vinham porque, em geral, era incompreensível a humanidade. Não era tanta divindade, era a humanidade. E ver um Deus que se faz muito frágil, ou seja, nós, seres humanos, não é? Dentro, vamos chamar dos mamíferos, podemos dizer assim, somos aqueles que temos o cérebro maior, a cabeça maior, não temos mobilidade. Se não somos cuidados, literalmente morremos. Os outros nascem, põem-se de pé, para a sobrevivência, começam a correr, ao fim de umas horas estão a correr. Nós não. Nós precisamos mesmo de uma experiência de cuidado. Ora, um Deus que se faz humano, profundamente e plenamente humano, precisa desta experiência do cuidado. O que é que também Deus nos está a dizer? Estão a ver como o cuidado humaniza? Eu também, para vos mostrar como o cuidado humanismo, também me faço frágil para ser cuidado. Isto desafia muito. E desafia-nos muito, de facto, a sair desta imagem do Deus todo-poderoso e inacessível, e que é o que o Papa também vai repetindo muito aqui na encíclica, para se apresentar como este Deus acessível, que se toca, que é isto, que também ele precisa ser cuidado. E é mais fácil essa relação de proximidade com um Deus que é menino. É muito mais ternurento. Sim, mas mais a questão da ternura, não é? Quando nós olhamos para todos os seres que são pequeninos, há uma tendência natural de cuidar. Isto é muito interessante. Ou seja, desde tudo o que é figura de bebê, ou seja, digamos assim, de pequenino, há uma tendência natural, sai-nos, de ir lá proteger, de ir lá cuidar. E Deus, ao fazer menino, está-se a mostrar que também nós podemos verdadeiramente nos aproximar dele. E, portanto, há uma tendência natural quase de contemplação, não é? Quando a gente olha para o próprio presépio, enfim, se calhar, eu gosto muito das imagens das irmãzinhas de Jesus, aquele menino Jesus a sorrir, sorridente, rechonchudo. Mas quando nós olhamos para um bebê, para uma criança, de facto, é esta tendência natural deste cuidar. Não é? E volto a repetir, não é? Este Deus que se faz, não é cuidado no sentido de cuidar, mas que se faz cuidado de ser cuidado, leva-nos então a nos aproximar mais dele. Aqui uma outra questão que eu tenho para fazer que tem a ver com esta redescoberta do coração, da centralidade que ele deve ter, porque ainda há bocado falamos da relação, da necessidade de uma relação coração a coração. Estamos a falar em Portugal, estamos a falar na Europa, no mundo ocidental, em 2024. Estas relações coração a coração são facilitadas ou são mais dificultadas ainda pelas tecnologias digitais, por exemplo, pela estruturação mental que elas criaram? Eu acho que aqui nós precisamos de pele, de toque. Pode haver uma virtualidade que nos leva a dar um passo de conhecimento. Isso, para mim, não me faz confusão. Agora, precisamos, como humanos, de ver o rosto, sentir o rosto, tocar a mão. E mesmo que até hoje, com as tecnologias, até cerebralmente, eu possa criar uma ligação com a outra realidade, muda muito quando nos encontramos pessoalmente. Isso talvez no Natal seja ainda mais visível. Mais visível porque há necessidade, não é, das famílias voarem, por exemplo, quando estão longe, para passar a consoada juntos, há sempre esta exigência, ou pelo menos este pedido, que haja de facto um encontro pessoal. E que foi maravilhoso, as videochamadas aproximam muito mais gente, isso sem dúvida.
Agora, que se necessitamos mesmo este coração a coração. Não é por acaso, não é? Otávio, o que é que se faz quando uma criança nasce? É logo colocar-se sobre o peito da mãe. É logo colocar-se ao tocar. Porquê? Porque também se sabe, precisamente porque há o batimento cardíaco no ventre, portanto, há todos estes sons que são conjugados, e sobretudo a partir do batimento cardíaco, e ao tocar, há uma comunicação literalmente de corações. Isto é muito, muito bonito. Mas, ao mesmo tempo, para perceber o impacto que tem, que depois, realmente e depois simbolicamente, quando duas pessoas se encontram, mesmo duas pessoas, enfim, até tenho insistido isto numa outra vez, estamos nestes tempos de polarizações e, às vezes, pessoas que podem ter modos de pensar diferentes, modos de pensar e que, às vezes, a tendência nas redes sociais é muito mais fácil eu ser agressivo, por exemplo, num comentário ou até mesmo na apresentação de um ponto de vista, ou etc. Portanto, há uma tendência até a uma agressividade. E às vezes até contra nós, a Igreja, temos visto isto, e quando foi o ano passado com a Jornada Mundial da Juventude, havia muita tensão, e eu insistia muito, mas nós precisamos nos encontrar para conversar, porque de repente já não é a pessoa A ou B que está atrás de um ecrã, mas são pessoas com nomes que se veem rosto a rosto, que têm o mesmo respirar, que têm o mesmo batimento cardíaco, podem ter um pensar diferente, mas são duas pessoas que têm rosto a rosto. Lembro-me quando estudei Levinas, não é? Neste caso do rosto, e que podemos ampliar o rosto para o coração, podemos ampliar esta visão para o coração, nós, quando o rosto fala do outro de uma forma muito mais infinita, e quando eu tenho a capacidade de ver o outro para além da sua categoria, e, portanto, o coração a coração, e neste caso o coração de Jesus é o primeiro que vê o outro para além de qualquer categoria e vê o outro como pessoa. Por isso é que o Papa também nos desafia a voltar ao coração de Jesus. Porque o coração de Jesus vê o outro, Jesus vê o outro para além de qualquer categoria, vê como pessoa na plenitude e na totalidade. E quando nós nos atrevemos a fazer também esta experiência de olhar o outro na pessoa como totalidade, algo novo acontece. Eu não estava à espera daquilo. Não estava à espera que esta pessoa, afinal, não sei o quê. Se calhar até pode confirmar, afinal, mas atenção, mas é esta pessoa, apesar de representar isto, afinal foi aquela pessoa. E quando nós personalizamos a relação, quando nós nos encontramos, outra vez nesta imagem de coração a coração, então de facto saímos de modelos idealizados para pessoas concretas. E isto é transformador. Chegamos ao fim da primeira conversa e isto já fica um excelente conselho para a consoada, por exemplo. Vamos estar com pessoas reais à nossa frente. É isso. Não apenas o tio chato ou a prima é isto ou aquilo. São pessoas que se calhar deveriam desligar mais a televisão e conversarem umas com as outras com os desafios que são. Fica esse conselho. Padre Paulo, muito obrigado. Obrigado. E nós voltamos a encontrar-nos para a semana, se Deus quiser. Muito bem.